bastante tempo aí em frente ao computador, ao celular, e aí nesse momento sentir ardência nos olhos ou até desconforto, são situações cada vez mais comuns na nossa sociedade, né? E esses podem ser alguns sinais de síndrome do olho seco. Pois é, existe. É uma condição que afeta cerca de 34% dos brasileiros adultos. Pois é, Sofia, existe. E para esclarecer os principais sintomas, as causas, o diagnóstico e as opções de tratamento também para esse problema ocular, a gente recebe aqui no estúdio a oftalmologista Martina Oiticica Barbosa. Bem-vinda. Bom dia, doutora. A gente está no Julho Turquesa, não é isso? Exatamente. Que chama a atenção para os cuidados com a visão. Nesse caso da síndrome do olho seco, queria começar que a senhora explicasse o que é essa síndrome. Bom dia, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. E vamos falar aí de um tema tão importante, né? Porque o olho seco é uma das queixas assim, mais frequentes de consulta no consultório oftalmológico, né? Ainda mais hoje com a nossa tecnologia e quando a maioria da nossa população hoje usa muito tela, né? Seja para o trabalho ou socialmente. Né? Então, o que é o olho seco? O olho seco é quando a superfície do olho, né, do globo ocular, ele sofre pela falta de lágrima. E existem duas causas. Pode ser uma deficiência de lágrima, ou seja, aquele paciente que não produz lágrima o suficiente, ou por uma péssima qualidade da lágrima. Então, aquela lágrima que existe, mas ela evapora muito rápido, não deixando aquela superfície muito lubrificada, né? Então, os principais sintomas do olho seco são ardor, né, olho vermelho, coceira, né, visão embaçada, porque a lágrima é um ponto fundamental na qualidade da visão. Então, se a gente não tem lágrima, a visão fica borrada. E, por incrível que pareça, o lacrimejamento também pode ser um sintoma do olho seco, né? Quando o nosso olho ali está pedindo lágrima, e aí a gente tem um lacrimejamento reflexo, né? Onde a gente produz uma lágrima para a gente sentir que o olho está seco. Então, todos esses são sintomas de olho seco e por isso que é muito importante a avaliação oftalmológica, né? Com o médico oftalmologista. A senhora falando e eu fui só lembrando aqui de várias situações assim que eu tô assim, ó, também, às vezes chorando bastante. E aí o nosso reflexo automático, antes, claro, de receber a orientação, é daquela coçadinha. Nossa, tá incomodando aqui, o que pode piorar tudo, né, doutora? Exatamente. Então, assim, qualquer sintoma, né? Sentir qualquer um desses sintomas, o mais importante é a avaliação oftalmológica. Evitar a automedicação, porque cada tipo de olho seco tem o seu tipo de tratamento, né? A gente tem colírios lubrificantes com e sem conservantes que vão ser orientados pelo médico qual a melhor opção para o seu tipo de olho seco. Certo. Tratar a causa base, que é muito importante, se tiver uma causa base, e evitar colírios aí que às vezes a gente compra aleatoriamente na farmácia. Às vezes o colírio com corticoide, que a gente sabe que esses colírios eles têm efeitos colaterais importantes. Às vezes colírio com vasoconstritor, que é aquele colírio que deixa o olho mais clarinho, né? Sim. Então a gente acha que aquilo é uma coisa inofensiva e não é, né? Aquilo pode acabar piorando a longo prazo, tanto a questão do olho seco quanto a questão do olho vermelho, porque o seu olho fica ali acostumado com aquele tipo de colírio e aí é importante não fazer automedicação, sempre avaliação oftalmológica. Existe algum perfil de pessoas que são mais propensas, doutora, a ter a síndrome ou não? Ou mais a questão mesmo do uso das telas, do excesso? Não, depende muito, porque assim, em questão da tela, né, na síndrome do olho seco relacionado à tela, geralmente são pacientes que usam muito tela, né? Então, por que existe a síndrome do olho seco relacionado à tela? Quando a gente usa muito tela, a gente diminui a frequência do piscar. Então, a gente tem um piscar reflexo, a gente pisca que a gente nem sente que está piscando. Quando a gente está com um ponto fixo na tela, seja num livro ou principalmente nas telas, a gente diminui essa frequência. Então, a lágrima evapora e a gente não pisca para poder lubrificar novamente aquela superfície. E aí começam os sintomas. Além disso, geralmente quem usa muito tela está num ambiente com ar-condicionado. Exatamente. Com ventilador, com vento, que acaba deixando o ambiente mais seco. Então, acaba piorando os sintomas, né? Um outro tipo de paciente que também apresenta olho seco são o olho seco que a gente chama de olho seco evaporativo, que é aquele que eu falei em que o paciente tem a produção de lágrima, porém essa lágrima evapora muito rápido, né? A nossa lágrima ela é composta de 3 componentes: água, mucina e gordura, né? Nossa pálpebra tem glândulas, tanto na pálpebra inferior quanto superior, tem glândulas que produzem uma secreção gordurosa, uma gordura de boa qualidade, que ajuda aquela lágrima a permanecer mais tempo na superfície. Quando a gente tem alguma inflamação dessa lágrima, ou seja, pacientes que têm o que a gente chama de blefarite, pacientes que apresentam rosácea, alguma oleosidade excessiva de pele, também apresentam inflamação dessa glândula.
E essa glândula inflamada, ela produz uma gordura mais grossa, mais grosseira, de péssima qualidade, que não ajuda essa lágrima a permanecer no olho, né? Uma maneira simples da gente tentar entender o que é isso é quando a gente junta água com manteiga. Quando a gente pega uma manteiga que saiu da geladeira, que está grossa, se a gente bota ela na água, ela bota até no pão mesmo, ela não passa ela direitinho. Não passa direito. Quando essa lágrima, quando essa manteiga, vamos dizer, ela está fora da geladeira um tempo, ela está com a consistência melhor, ela passa no pão com facilidade. Então, é mais ou menos o que acontece com a lágrima. Essa gordura mais espessa, de péssima qualidade, ela não mistura com a lágrima e aí a lágrima não fica tempo suficiente na superfície, evaporando e levando aos sintomas de olho seco. Perfeito. E a gente estava falando sobre essa questão de uso de telas, muitas vezes, mas existem outras questões também que podem levar à síndrome do olho seco. Por exemplo, nós mulheres com alterações hormonais. Exatamente. A menopausa, né, com a alteração hormonal, com a baixa do estrógeno, acaba diminuindo também a produção de lágrima. Pacientes em tratamento de glaucoma, que acabam as medicações com colírio, às vezes acabam também atingindo um pouco a superfície, que leva a um olho seco, né? A blefarite, que eu acabei de citar, né? Pacientes que têm rosácea também têm um olho seco. Pacientes que têm alguma doença reumatológica, né? Geralmente algumas doenças reumatológicas, elas acabam cursando com uma deficiência aquosa, com a diminuição de lágrima pelas glândulas lacrimais, e acabam gerando o olho seco. Algumas medicações, ansiolíticos, medicações antihipertensivos, também podem gerar uma diminuição da lágrima, causando os sintomas de olho seco. Agora, em relação ao tratamento, doutora, como é que ele é feito, né? A gente fala muito do colírio, né? Para ajudar a lubrificar esse olho. E como é que deve ser feito esse acompanhamento? O colírio, ele é a base, né, inicial do tratamento, né? E o tratamento, ele vai depender, como eu te falei, da causa, né? Então, aqueles pacientes que têm deficiência de produção aquosa, a gente vai tratar a produção aquosa. Aquele paciente que tem uma alteração de glândula, a gente vai ajudar a melhorar a qualidade daquela lágrima, né? Então, o tratamento inicial é o colírio lubrificante. Hoje a gente tem uma gama de excelentes lubrificantes aí no mercado, com e sem conservantes, tá? Tratar a superfície ocular, seja com ômega 3, que ajuda nessa inflamação, né, das glândulas. Colírio, pomadas com corticoide e antibiótico prescrito pelo oftalmo para tratar a pálpebra, né? Pomadas, e aí dependendo da causa e da severidade do caso, existem outros tratamentos, como um plug de canal lacrimal, que a gente faz com que essa lágrima fique mais tempo, né? Hoje tem um tratamento de luz pulsada, que é um tratamento que a gente dá um tratamento com luz pulsada mesmo nas pálpebras, para melhorar a qualidade dessa lágrima, para melhorar essa qualidade de gordura, e aí a lágrima permanecer mais tempo dentro do olho, né? E aí, dependendo da causa, da severidade, existe aí uma outra gama de tratamentos mais, vamos dizer, mais efetivos, né? E tem muita gente que acha que é besteira essa questão da lubrificação, mas não é, né? Porque ela pode afetar a longo prazo essa questão da visão e da qualidade dela. Isso. A qualidade da visão depende da lágrima, né? Então, a lágrima é a primeira camada, né, no globo ocular responsável pela boa visão. Então, pacientes que têm uma deficiência de lágrima, ele vai apresentar um embaçamento visual. Então, o paciente muito queixar, está embaçado e aí tem que piscar para tentar, né, melhorar. E aí é isso, é a falta de lágrima. Então, isso a longo prazo vai acabar levando a sequelas. O olho vai ficar mais vermelho, né? As camadas da córnea superficiais vão apresentar uma ceratite. Esse paciente pode vir apresentar uma fotofobia, né? Que é uma sensibilidade muito forte à luz, aquela sensação de areia, sensação de corpo estranho. Então, assim, a lubrificação é muito importante para a saúde da superfície ocular. Agora, a doutora Sandra falou do uso de colírios. Esse uso, ele deve ser feito com a recomendação do oftalmologista? Não pode usar assim, comprar qualquer um e usar? Não, como eu falei, assim, evitar a automedicação. Soro fisiológico também é bom, doutora? Não, soro fisiológico nada mais é do que água com sal, né? Então, o soro fisiológico não foi feito para colocar no olho, para lubrificar o olho, né? Então, o olho ele tem que ser lubrificado com as lágrimas artificiais, que são colírios específicos, com substâncias específicas para ajudar nessa lubrificação. E a gente tem vários tipos de lubrificante. Lubrificantes não são todos iguais, né? São diferentes. Existem lubrificantes diferentes, como eu falei, com sem conservantes. Colírios mais para casos mais graves, em que você vai precisar usar mais vezes. Colírios mais simples, quando você usa esporadicamente. Então, assim, essa indicação vai ser dada pelo seu médico oftalmologista. Perfeito. Doutora Martina, obrigada, viu, pela participação, pelas orientações também.
para todos aqui. Quem está aí, ó, piscando em casa, é bom buscar um oftalmologista. Até a próxima. Até. Obrigado, doutora. E olha, com o fim do recesso